E hoje nós vamos falar, amados, sobre um tema que vai nos fazer refletir um pouco. Geralmente, as reflexões que nós temos tido aqui, já tenho trago várias reflexões, e a Bíblia, inclusive, ela é bem didática nesse assunto, nesse ponto, do que Deus espera de cada um de nós. A palavra do Senhor, ela diz que o jovem é forte, que o jovem já venceu o maligno. Então Deus coloca o jovem num patamar diferenciado. Ele diz, olha, você já venceu o maligno. O que você está fazendo, na verdade, o que você precisa fazer é abraçar essa força e partir para cima, porque pela palavra de Deus você já venceu o maligno. Agora, amados, hoje nós vamos refletir sobre o seguinte: você já parou para pensar sobre o que você espera de si mesmo? Alguém já parou para pensar nessa situação? O que eu espero de mim mesmo? A sociedade espera do jovem uma coisa. A sociedade diz que o jovem é o futuro, e de fato é o futuro. Vocês, hoje, jovens, solteiros ainda, serão os futuros pais e mães da nova geração. Vocês ainda, jovens cristãos, serão os futuros pastores, líderes de rede, líderes de célula, que integrarão as futuras fileiras do exército do Senhor. Então, sempre há uma cobrança e uma espera da sociedade, da igreja, em cima do jovem. Na época em que eu era jovem, as cobranças que haviam sobre a minha pessoa eram inerentes à época em que eu vivia como jovem. Hoje, já um pouco mais não tão jovem, com 40 anos de idade, o que a sociedade cobra de mim já é algo diferente. Mas, e você, diante de todas as cobranças que a sociedade tem imprimido em você? O que você espera de si mesmo? Quais os projetos? O que você tem vislumbrado para o teu futuro? É sobre isso que nós vamos refletir nessa noite. Projeta para a gente Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Eclesiastes, capítulo 11, e versículo 4. E nós vamos ler todo mundo junto, que é para a gente fixar essa verdade em nosso coração. Vamos lá? 1. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Tem uma versão muito interessante, que eu já vi por aí, eu até pesquisar depois, que é a versão O Livro, pastor. Não sei se você já ouviu. A versão O Livro. Essa versão ela diz: se estiveres à espera das condições ideais para realizar alguma coisa, nunca farás nada. Quem está sempre a observar o vento, de que lado está ou não está, nunca chegará a semear o que quer que seja. Quem anda sempre a olhar para as nuvens, a ver se chove, nunca colherá. Amados, o que a palavra de Deus está trazendo nessa noite, e que esses versículos aqui, esse versículo ele traz, é ao nosso coração uma reflexão a respeito do que nós estamos fazendo com o tempo que nós temos, do que nós estamos fazendo com a fé que professamos, do que nós estamos fazendo com a conduta, com a educação, com os valores que nós recebemos. A palavra de Deus, certa vez Jesus, ele falou a respeito da parábola dos talentos, e o Senhor foi muito duro ali ao dizer que quem recebeu e não multiplicou, esse foi penalizado. Mas aquele que recebeu e multiplicou, ele foi agraciado por Deus. Então nós temos sim responsabilidade com essa reflexão. O que nós esperamos de nós mesmos. Porque a sociedade às vezes ela espera algo que talvez você não esteja propriamente de acordo. Talvez um jovem rapaz, ele espera a mãe, o pai espera que aos 25 anos, no máximo, ele já esteja casado com família constituída, mas talvez esse não seja
o pensamento dele. Mas a sociedade, depois de um determinado tempo, vai começar a cobrar. Perguntas corriqueiras, elas vão começar a surgir na nossa vida quando a sociedade ela começar a cobrar. Quando a sociedade cobrar, por exemplo, por que você não está trabalhando? Quando a sociedade na igreja, por exemplo, começar a cobrar por que tem 10 anos que você está ali servindo e você ainda não se disponibilizou para fazer algo efetivo para a obra de Deus. Então, tudo isso, amados, está dentro dessa resposta, o que eu espero para mim mesmo. Geralmente, quando a gente é jovem, nós não fazemos muito caso de responder essa pergunta. A maioria aqui, talvez, se eu perguntar, e eu vou perguntar, mas não precisa responder, por exemplo, quem está estudando aqui? Você pode responder. Quem ainda está estudando o ensino médio aí? São poucos, né? Poucos estão estudando o ensino médio. Alguém aqui já idealizou, só levanta a mão, algo para o futuro, no sentido profissional, um curso superior, alguma coisa? Já se inseriu nisso? Se você já se inseriu, permaneça com a mão levantada. Ou seja, eu quero ser veterinário. Beleza, já está? Continua com a mão levantada. Está vendo? Essas perguntas, amados, às vezes a gente começa projetos e coisas na nossa vida e não terminamos, porque a gente se recusa a responder a nós mesmos o que nós queremos para a nossa própria vida. E o interessante, amados, é observar que o passado, ele sempre foi e vai ser sempre será um ponto de referência para o futuro, porque nós queremos escrever a seguir. Tudo que nós somos hoje, por exemplo, de educação, do que nós somos como pessoa na sociedade, nós nos espelhamos em alguém que experimentou, que viveu essas situações. Tudo que nós aprendemos dos nossos pais, os valores que foram passados, eles aprenderam lá no passado com os pais, e com os avós e bisavós e assim por diante. Tudo que nós somos hoje como igreja também foi ao longo do tempo experimentado. Muitas coisas que foram inseridas no cultuar a Deus, na liturgia do culto, que hoje funcionam, foram coisas que foram dadas a Deus por homens, e algumas não continuaram, porque não houve talvez a entrega da igreja para aceitar aquilo, mas outras, hoje que nós vivemos, é o resultado da pregação, é o resultado da vida, é o resultado da devoção de homens e mulheres lá no passado. Então, por isso é tão importante a gente responder essa pergunta, observando também o que as pessoas, o que a igreja, o que Deus espera da minha vida. Projeta para a gente Provérbios capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Provérbios capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. O primeiro versículo que nós lemos aqui, amados, ele nos chama a responsabilidade de não ficarmos parados. Nós estamos vivendo em uma era totalmente diferente, não há nada que se compare, embora todas as outras eras que foram vividas tenham sido diferentes, não há nenhuma que seja igual, mas nada se compara ao que está acontecendo no mundo nos dias atuais. E nós não podemos simplesmente ficar parados. A nossa igreja vai passar por transformação. A nossa vida como sociedade vai passar por transformação. As finanças no mundo, a paz global, a economia, a política, até mesmo a justiça, está passando por transformações. Tudo está mudando e de uma forma acelerada. E nós não podemos ficar observando o vento, imaginando se vai chover, se eu posso lançar a minha semente, se eu posso tomar a minha decisão, se eu posso avançar, se eu devo parar. Nós não podemos mais, já não é tempo. Voltando aqui, a palavra de Deus, Provérbios, versículo 8, do capítulo 1. Meu filho, ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução da sua mãe. Próximo versículo. Porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço.
Jovens, uma das coisas que nós pecamos nos dias atuais, como sociedade, eu digo como pessoas, e às vezes a gente, quando eu digo pecar, às vezes não é pecar diretamente contra Deus, mas só o fato de pecarmos contra os nossos pais, contra aquilo que eles esperam, nós já estamos pecando contra Deus. A palavra do Senhor, nós falamos aqui a respeito, por exemplo, de observar o passado, de tomar as nossas decisões, de saber o que eu espero para mim mesmo, de não esperar que as pessoas fiquem o tempo todo empurrando você para fazer alguma coisa, de não esperar, por exemplo, que o pai, que a mãe tenha que dentro de casa, e nós vamos falar sobre casa e sobre igreja aqui, tá bom? Vamos falar sobre a vida natural e a vida espiritual, porque uma complementa a outra. O versículo que nós lemos aqui nos chama a atenção a, primeiro, não ficarmos parados, a tomarmos a nossa decisão, a decidirmos se nós queremos para a nossa vida avanço, se nós queremos prosperidade, se nós queremos paz, se nós queremos crescimento para a nossa vida. E o segundo versículo aqui fala a respeito de observar os nossos pais e os seus ensinamentos. Entender o que meu pai, o que minha mãe deseja. Quando nós falamos isso de ordem natural, nós estamos falando lá da sua casa, dos ensinamentos que foram passados para você, do que a sociedade, do que sua família espera de você. E quando nós falamos do ponto de vista espiritual, nós estamos falando de pastores, nós estamos falando dos líderes, das autoridades que Deus colocou sobre a igreja, e o que elas representam na sua vida, e o que elas também esperam de contribuição de você. Então, pensando nisso, continue refletindo o que você espera de você mesmo. Hoje eu estava observando, amados, a nossa vida, ela pode seguir um fluxo natural e pode demorar um determinado tempo para que se cumpra todos os objetivos que Deus tem para a nossa vida. Amém? Estão me compreendendo? A nossa vida pode seguir um fluxo natural e com o tempo, em um determinado tempo, vai chegar-se a cumprir aquilo, se eu continuar seguindo os caminhos corretos de Deus. Mas se eu posso, de alguma forma, me preparar melhor para assumir a responsabilidade que Deus deseja para a minha vida, se eu posso tomar uma decisão e dizer para mim mesmo que eu desejo futuramente ser um servo do Senhor e fazer diferença nessa terra, eu vou me preparar agora. Eu estava em casa mais cedo, refletindo a respeito disso, encontrei umas fotos bem antigas, e acabou, que pena que eu não trouxe essas fotos, que pena, e não tão pena também, porque tinha gente aí que ia ficar constrangido, mas eu tenho fotos do Enzo, da idade do Apolo, aqui na bateria. Então, cadê o Apolo? Permaneça, Apolo, deixa Deus te usar. Quem sabe daqui 10 anos, exatamente, amados, olha só, essa imagem que eu encontrei do meu filho, tem 10 anos e 2 dias que essa foto foi tirada, exatamente há 10 anos atrás. Eu costumo sempre fazer esse exercício aqui com vocês, e tem mais, tem a Evelyn, tem a Ágata aqui em cima, brincando com o microfone, menina brincando com o microfone, a Ana, a Daniele, no conjunto de crianças ainda, na conferência de crianças, as crianças entrando aqui na igreja com umas bandeiras e tal, e Deus está trabalhando, amados. 10 anos atrás, fui relembrar coisas de 10 anos atrás, eu me vi em uma fotografia sentado aqui nesse canto. Naquele tempo a gente tocava era sentado, viu, pastor? Era meio diferente o negócio. Aí ficava aqui sentado, porque não tinha uma correia. Eu sentado aqui, há 10 anos atrás, nesse cantinho. E eu refletindo, o que talvez passava pela minha cabeça naquele tempo, já está de alguma forma me despertando
para a obra de Deus, para fazer, para cumprir um ministério. Amados, nesse mesmo período, eu me lembro, alguém me relembrou outro dia, ali na porta. E eu me lembro até hoje das palavras dessa irmã. Se não me falha a memória, foi numa escola bíblica, ou foi numa conferência que a gente teve, só sei que era pela manhã. Eu estava sentado aqui, ficava no canto, nesse cantinho bem aqui. E uma irmã dessa igreja aqui, irmã Maria, mãe da pastora Eliane, ela disse que via 2 homens que chegavam na igreja com uma maleta, uma valise, 2 homens bem vestidos. Eles chegavam na igreja e chegavam até aqui onde eu estava, e o conteúdo daquela maleta era para mim. No outro dia, ali na porta, ela lembrou dessa visão que ela teve. E aí eu fui refletir sobre o que Deus tem feito, tem trabalhado na minha vida. Como aproximadamente 10 anos depois, Deus tem me levantado, me chamado para um chamado pastoral. Então Deus tem, amados, projetos e propósitos para a vida de cada um de vocês. E nós não queremos, talvez, ser carregados pela nostalgia e talvez entristecer o coração com outras evidências que eu vi ao longo desses 10 anos, pessoas que não estão mais aqui. Pessoas que não servem mais nesse ministério. Pessoas que sequer servem a Deus de alguma forma. Pessoas que se corromperam, se afastaram totalmente. Eu não preciso citar nomes, mas muitos aqui vão se lembrar. Será que essas pessoas, naquela época em que serviam, cabia uma pergunta: o que Deus espera de mim? Mas é muito importante saber o que você espera de si mesmo. Amados, tem um ditado que diz que ninguém sabe o que calado quer. Se você fica calado, se você chega num determinado lugar, chega no supermercado, entra, vai para a beira do caixa sem nada na mão e fica. Vão pensar que você, no mínimo, tem algum tipo de problema. Não é verdade? Porque ninguém vai saber, você está calado, você está mudo, você está quieto ali naquele lugar. No reino espiritual, se eu também não tenho determinação na minha vida a respeito do que eu quero fazer, e há muito trabalho, amados, não tem como Deus destravar aquilo que já é seu, aquilo que já está preparado para você. Então, responda constantemente o que você espera de si mesmo. Daqui 5 anos eu quero ser um novo líder de célula jovem. 5 anos é muito tempo, irmãos. Próximo semestre, pronto. No próximo semestre eu quero ser um novo líder de célula jovem. E nós estamos precisando muito. A igreja, o reino de Deus, o trabalho, a seara, o Senhor diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós precisamos de jovens que se disponibilizem em fazer a obra, e que respondam para si mesmos determinados, que não fiquem esperando as coisas acontecerem. Deus tem chamado para cada um de nós, para cada um de vocês. E pode até ser que a gente daqui 10 anos, eu já com 50 anos, cabelos brancos, olhe e digo: olha, Deus cumpriu na vida daquele jovem o que a gente já enxergava. Mas se você puder alcançar isso antes, não vai ser melhor? Para a honra e glória do Senhor? Então o que você espera de si mesmo? Tem que ter determinação. Quem não é determinado, a Bíblia diz que não tem como o Senhor abençoar. A Bíblia diz, inclusive, o Senhor, Ele diz que é vacilante, é semelhante às ondas do mar, inconstante. Você já pensou? Alguma coisa que ora está alto, ora está baixo, ora está alegre, ora está triste,
ora está constante, ora está inconstante, ora está disponível, ora está indisponível. Não há como prosperar dessa forma. Mas quando eu tenho certeza daquilo que eu quero para mim mesmo, a resposta a todas as perguntas, amados, ela é bem diferente. Existem alguns nomes da nossa era e que são bem conhecidos da igreja, que decidiram ainda muito jovens. Nós já falamos aqui sobre vários exemplos. Por exemplo, quem conhece, eu já ouviu falar em Martinho Lutero. Amados, eu vou citar uns nomes aqui, se você não ouviu falar ainda, corre para o Google quando chegar em casa, tá bom? E pesquisa, porque nós temos que conhecer a história da igreja, temos que conhecer a história do protestantismo, temos que conhecer a essência daquilo de onde nós viemos. Martinho Lutero, amados, tinha apenas 31 anos de idade, quando causou toda a grande revolução que nós conhecemos hoje como protestantismo, da qual nós fazemos parte. Nós não somos ali da raiz original mas somos parte do processo que ele começou. Com 31 anos de idade, ele respondeu para si mesmo e determinou na sua vida o que ele esperava de si mesmo. 31 anos de idade, quando afixou 95 teses, contrariando tudo que havia de incorreto, tudo que travava o crescimento da igreja de Deus naquele tempo. Um homem que foi determinado, que foi valente. Outro personagem da história, esse é bem emblemático, Moody, Downight, Lyman Moody, o nome dele. Um americano, amados, que com apenas 25 anos de idade, que pode ser até a média de idade de alguns de vocês aqui, dirigindo uma escola bíblica dominical com mais de 1.000 crianças. Ele se tornou tão famoso em todos os Estados Unidos, se não me falha a memória, em Chicago. Isso mesmo, né, pastor? Chicago, se não me falha a memória. Que foi visitado pelo próprio presidente dos Estados Unidos na época. E olha só que a resposta que esse homem dava para si mesmo. Todos os dias, amados, nós temos que ter essa determinação na nossa vida. Você tem respostas para todas as vertentes da sociedade. Você tem que ter resposta, você tem que ter determinação a respeito do que você deseja para a sua vida. Como moça, como rapaz, como futuro homem, mulher. Eu digo, homem e mulher vocês já são, mas eu digo adulto, casado. Tem muitos aqui que têm 15, 16 anos de idade, que ainda, aí o pensamento ainda se mistura muita coisa com as coisas de criança. Mas vocês vão evoluir em nome de Jesus. Vão crescer, vocês precisam de determinação. Vocês precisam refletir o que eu espero de mim mesmo. E dentro desse processo eu vou falar para vocês que existem muitas frustrações. Não é só dizer eu quero, eu posso. Você pode querer, e você pode, porque a Bíblia diz que você é forte, já venceu o maligno. Mas durante esse processo existem muitas frustrações, existem muitas barreiras, muitos entraves, e a gente tem que ter determinação. Quando eu sei o que eu quero para a minha vida, não importa as determinações, as dificuldades, na verdade, a minha determinação vai fazer eu avançar, eu romper todas as barreiras. Voltando aqui, esse jovem, Moody, a história conta que com cerca de 22 anos de idade, ele foi para a cidade grande. Eu acho que é Chicago mesmo, deixa eu só verificar aqui. Sim, foi para Chicago. E ali, na igreja onde ele começou a congregar, a frequentar, havia um costume nas igrejas naquele tempo, que as pessoas alugavam os bancos. Não era como hoje que você chega na igreja, entra,
alguém te recepciona, se não tiver cadeira, o irmão levanta e te coloca para sentar. Naquele tempo, eu acho que até mesmo para ajudar, não sei qual era a ideia, mas as cadeiras eram alugadas. Então você chegava, você queria sentar aqui, você pagava lá um determinado valor. E aquele jovem, ele tinha tanta determinação na sua vida a respeito do que ele queria, do alto dos seus 22 anos, que ele foi lá e com o seu próprio recurso, trabalhando na cidade, ele alugou um banco. Talvez coubesse aí 4, 5 pessoas naquele banco, ou mais. Alugou um banco inteiro. E aí ele saiu pelas ruas. No primeiro domingo ele lotou aquela fileira, convidando as pessoas que estavam na rua mesmo. As pessoas talvez não tivessem condição sequer para ouvir a palavra de Deus, mas já tinha disponível lugar. Ele foi lá e disponibilizou. Não estou dizendo que você vá fazer isso, convidar as pessoas e dizer: olha, se você for para a igreja hoje, eu te dou R$10. Se funcionar, é uma ideia. A história conta que mais tarde, todos os domingos ele conseguia, o seu trabalho evoluiu tanto que todos os domingos ele conseguia preencher de 4 a 5 bancos de pessoas. Mais tarde, quando ele resolveu ingressar na vida que se tornou inclusive o marco do seu ministério, que foi o estudo bíblico, considerado aí um dos grandes percussores das escolas bíblicas nos Estados Unidos, esse jovem chegou em uma determinada escola, onde era escola bíblica, havia 16 professores e 12 alunos. E as pessoas que estavam ali, os professores disseram: olha, já tem professor sobrando, se você quiser trabalhar com a gente aqui, arrume sua turma. Quando foi na próxima reunião, ele chegou com 18 meninos de rua esfarrapados que ele tinha encontrado lá andando na cidade. Convidou todo mundo, lotou uma sala com 18 meninos. E aí começava a nascer um dos maiores ministérios de pregação dentro dos Estados Unidos e também na Inglaterra. Tudo isso porque alguém determinou em si mesmo que queria. E se não vos parece familiar falar da história de alguém tão mais distante, podemos relembrar, amados, de um jovem com apenas 24 anos de idade, convertido aos 16, um jovem chamado Doriel de Oliveira, casado, com 24 anos. A história da Casa da Bênção, há mais de 50 anos atrás, começou porque aquele jovem, ele sabia o que esperava de si mesmo. Havia determinação no seu coração. 24 anos de idade, convertido ainda aos 16, ia para a praça, se não me falha a memória, Vaz de Melo, em Belo Horizonte. A esposa, com um acordeon, que é a famosa sanfona, tocava ali, as pessoas se animavam, paravam para ver aquela coisa. E quando havia gente suficiente, ele colocava alguns caixotes de cebola, subia neles, se projetava sobre o público e começava a pregar o evangelho. Nascia ali um dos maiores ministérios do Brasil e do mundo, Igreja Casa da Bênção, Igreja Tabernáculo Evangélico do Senhor Jesus, a igreja que nós servimos. Você já pensou, amados, daqui 10 anos, daqui 20 anos, você ser referência para algo de grande que foi construído nessa cidade, simplesmente porque você resolveu abraçar e responder determinadas perguntas que estão aqui o tempo todo? Ou vai dizer que você nunca sentiu cobrança aí no seu coração, um desejo
de servir na igreja em alguma coisa, se você ainda não atua? Será que você nunca sentiu o desejo, mas logo depois passou? Não tem aquela vontade que vem e depois passa? De chegar na célula, por exemplo, só você e o líder. E você pensa: poxa, eu podia ter convidado fulano. Mas tudo bem. Prossigamos. Faz a célula, só você e seu líder. E aquela vontade, acabou a célula, logo passa. E a resposta, mais uma vez, a pergunta, mais uma vez, ficou sem resposta. O que você quer, o que você deseja de si mesmo. Porque Deus, amados, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, para dar-nos um fim que Ele deseja. Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. O pensamento de Deus é a coisa, não tem nem como nós imaginarmos o que Deus pensa de bem a nosso respeito. Não tem nem como a gente medir a grandiosidade de onde Deus deseja nos levar nessa terra. De como Deus deseja derramar poder e autoridade sobre a sua igreja, não tem como. O desejo do Senhor é que a gente andasse levitando aí, expulsando o demônio e curando pessoas. Mas às vezes esbarramos nos vacilos da nossa própria vida. Porque nós às vezes não sabemos nem o que esperar de nós mesmos. Vacilamos. Se você já recebeu, se você já se sentiu cobrado em algum momento da sua vida a fazer alguma coisa, é porque, como diz o ditado, a bola está com você. Deus já decidiu que você vai ser um homem abençoado, uma mulher abençoada. Deus já decidiu que você vai ser próspero, que você vai ser abençoado aqui na terra como ser humano. Deus já decidiu que no mundo espiritual você vai fazer proezas no nome dEle. Ele decidiu e pronto. E agora Ele pega a responsabilidade e diz: decida. Eu já escrevi a sua história. Qual a sua resposta? O que você vai me dizer? Qual a sua decisão? O que você espera? É isso que você deseja? Deus não vai nos forçar a tomar as decisões. Um outro jovem chamado Martin Luther King, dos Estados Unidos, que apenas com 26 anos de idade liderou o movimento contra a desigualdade racial. Foi preso, teve sua casa atacada. Tornou-se a pessoa mais jovem na história da humanidade a receber um prêmio Nobel da Paz. Tudo isso porque ele respondeu a si mesmo: é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é por isso que eu vou lutar. Um jovem com apenas 31 anos de idade, mas convertido ainda muito cedo, chamado Billy Graham, no auge dos seus 30 anos de idade, já havia pregado para mais de 210 milhões de pessoas em 185 países. Amados, quando a gente vê essas histórias dos líderes da nossa igreja, essas histórias de outras pessoas, a gente fala com empolgação e com vergonha. Porque isso aqui é para todos nós. Para todos nós. Inclusive, até mesmo os sinais que Jesus operou. Ele disse que nós faríamos sinais ainda maiores do que os dele. E olha só que Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus andou sobre a água, Jesus multiplicou o pão, Jesus expulsou castas de milhares de demônios. Legião, ao que se refere, é um número romano que se referia a no mínimo 6.000. Era o número de soldados de uma legião, era 6.000 soldados. Quando Jesus expulsa, a gente entende, e eles dizem que o nome dele era legião, a gente entende isso.
Então Jesus expulsou demônios, Jesus curou leproso, Jesus curou cego, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, Jesus ressuscitou mortos, Jesus multiplicou o pão, transformou a água em vinho, multiplicou o peixe, caminhou sobre as águas. E ele ainda disse, olha, fez tudo isso, amados. E ele diz, olha, vocês farão sinais maiores do que esses. Vocês farão esses sinais. Mas para isso, eu preciso ter propriedade em mim mesmo, amado. Em poder responder o que eu desejo de mim mesmo. Ou será que vamos ficar esperando o tempo passar, as coisas acontecerem, e a gente não tomar a nossa decisão? E talvez por uma ou outra eventualidade, pela misericórdia, chegar a alcançar alguma coisa, mas contando com, meio que com a sorte. Então, para realizar isso, amados, a primeira coisa, o que você espera de si mesmo? A primeira coisa que nós temos que ter para responder essa pergunta é saber projetar e sonhar. Projete e sonhe para que você possa responder essa pergunta. Muita coisa é omitida pela história. Não dava para escrever todas as coisas inerentes à história da Bíblia. Por isso que a gente, às vezes, conjectura. E conjecturar, amados, é presumir algo baseado em indícios, em coisas que você observou e percebeu. Então, por isso, a gente conjectura que quando Deus chama Abrão, para depois mudar o seu nome para Abraão. Quando Deus chama Abrão, eu posso conjecturar, imaginar, que Deus só chamou aquele homem porque havia sonhos e projetos no coração dele. Abraão, com a idade de 75 anos, quando ele saiu, ele ouviu a voz de Deus e saiu da casa de seu pai e do meio da parentela dele. E foi perseguir um sonho. Por que aquele sonho Deus colocou no coração dele? Possivelmente, quando a gente observa a palavra de Deus, e tem muita coisa que nós não vamos encontrar aqui, mas podemos imaginar, Abrão era um homem que não tinha filhos. Possivelmente o seu maior sonho, o seu maior projeto era ter uma família. Possivelmente o seu maior sonho, o seu maior projeto era ter um domínio, era poder escrever juntamente, assim como as gerações anteriores escreveram a sua própria história, escrever também a sua própria história. Então Deus encontrou um coração disponível. E o Senhor diz, para aquele coração disponível, para aquele coração que estava decidido, que sabia o que queria para ele mesmo, o Senhor diz, sai da tua terra e da tua parentela, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te multiplicar. De ti eu farei uma grande nação. Então a primeira coisa que nós temos que ter, amados, para responder essa pergunta é sonhos, é projetos. Tem muita gente que começa a vida e não tem um mínimo de projeto, de sonho. Eu me recordo de um testemunho de um presbítero, não, um pastor. Na época que eu congreguei em uma outra igreja, tinha um pastor muito abençoado, e ele contando o testemunho dele. Ele já na idade de seus mais de 50 anos na época, contando da época da juventude dele. Ele disse que isso, então, comparando hoje, vamos dizer que é uma história aí de uns 60 anos atrás. Ele disse que chegou para o pai dele, que também era pastor, ele, jovem, 15 anos de idade, se enamorou por uma moça de 15 anos de idade também,
e tal, e começaram, né? Diz que estava namorando. Até que um dia ele chega para o pai e diz: pai, como o senhor sabe, eu estou namorando a fulana e eu quero me casar. Ambos com 15 anos de idade. O pai olha para ele, esse testemunho desse pastor, e disse: meu filho, como assim, casar? Vocês são muito jovens. E vocês vão viver de quê? Ele disse que olhou assim para o tempo e disse: uai, pai, nós vamos viver de amor. Olha só o projeto dele. Vamos viver de amor. Não havia mais nada a acrescentar. Não havia planos, não havia outros projetos agregados ou coisa do tipo. Provavelmente a ideia dele era de viver de amor e ainda na casa do pai. Para você ver. E aí, o pai passou um determinado tempo, e era bem comum isso, há 60 anos atrás, ele resolveu casar. O pai foi lá, os pais consentiram, casou o filho. Diz que quando passou uns 4 meses mais ou menos de convivência, o amor começou a dar uma... Aí ele chega em casa, chateado. O que foi, meu filho? Não, pai, quero me separar. Diz: como é que é? Você quer separar? Não é assim que funcionam as coisas, meu filho. Aí foi o momento em que o pai chamou para uma conversa de responsabilidade, expôs e colocou todos os protocolos como deveria ser. Na época em que ele estava contando, ele já estava próximo dos 60 anos de idade e ainda estava casado com a mesma mulher, com filhos e filhas criados na igreja, né? Inclusive, filho seguindo ele no ministério. Um era pastor e o outro era diácono da igreja. Então, amados, às vezes dá certo. Às vezes pode dar certo. E era muito mais fácil dar certo lá no passado, quando as pessoas sem projeto faziam planos pequenos e às vezes partiam para a vida e pronto, e acontecia. Mas quando a gente observa a palavra de Deus, o plano de expansão de Deus, o plano de salvação de Deus, tudo teve um projeto. Tudo foi sonhado no coração de Deus antes que fosse implantado, antes que fosse direcionado. Então nós temos que ter projetos e sonhos, visualizar o que nós queremos para poder responder essa pergunta. Se você é jovem, tem algum jovem aqui que se vê, olha a responsabilidade, futuramente como um pastor? Está vendo? Peguei vocês, né? Vendo como a responsabilidade é pesada. Mas se você não se vê ainda como um pastor, talvez a fragilidade e o peso da responsabilidade ele fale mais alto. E você não vai chegar de uma hora para outra. Pode acontecer, mas não é assim. Mas alguém aqui já se visualizou como um líder de célula jovem? Temos um jovem ali, amém? Temos 2 jovens aqui. Temos 3 jovens aqui. Tem mais alguém? Um líder de célula jovem. Você já se imaginou formado, trabalhando e ganhando muito dinheiro? Eita! Isso é bom e preocupante ao mesmo tempo.
muito bom, mas também é preocupante. Os nossos projetos, amados, e sonhos, quando nós fazemos parte do reino de Deus, quando nós somos filhos, tudo deve estar interligado. Tá bom? Deus abençoe. Então, segunda coisa, amados, para nós concluirmos: projetos e sonhos eu tenho que ter. Senão, como é que eu vou responder? Se eu não tenho um projeto, não tenho um sonho, como é que eu vou responder a mim mesmo? Olha, hoje, para vocês terem uma noção, hoje eu sou uma pessoa, um profissional, que trabalha com tecnologia da informação. Sou programador, sou empresário da minha própria empresa de programação, de desenvolvimento de sistemas. Trabalho em uma outra empresa. Mas tudo isso, amados, surgiu no meu coração quando eu tinha por volta de 16 anos de idade, quando eu fui fazer meu primeiro curso de informática. Quando eu era bem mais jovem, meu pai me colocou numa escola de datilografia. Quem lembra que sabe o que é de datilografia? Viu, pastor? É por isso que a gente sabe que está ficando velho. Vocês não sabem o que é uma máquina de datilografia? Sabe o que é que ela faz? Ela escreve diretamente numa folha de papel A4. Hoje a gente imprime, pega o computador, imprime, sai tudo bonito, repete, corrige. Na época, era na datilografia. Papel A4. Meu pai me colocou numa escola de datilografia e eu não gostei. Passou um ano mais ou menos, meu pai me colocou numa escola de informática. Com 6 meses de curso mais ou menos, depois que eu já tinha aprendido toda a parte básica, eu já estava ajudando meu professor em sala de aula. Meu professor, às vezes, gostava de sair com a namorada e largava a sala na minha responsabilidade. Se estiver vendo, viu, Alex? Meu professor de informática. Tempos depois, esse mesmo professor viu o meu interesse por aquilo que eu gostava daquilo. E resolveu me abençoar com um curso de manutenção que ele ia dar. Ele lançou um curso de manutenção de computadores na época. Ele diz: olha, você e um outro colega que trabalhava lá com a gente, disse: vocês dois eu vou dar o curso de graça para vocês. Vocês vão ficar aqui, vão me auxiliar e vão fazer esse curso. Fiz o curso de manutenção e redes de computadores. E fui avançando. Me interessei, graças a Deus, quando a gente deseja alguma coisa, Deus vai abrindo portas, Deus vai criando situações. Eu me lembro que na época, na escola de informática que eu fiz, na época ainda do Windows 98, acho que o Rogério vai lembrar disso aqui, acho que o pastor ainda não vai lembrar, que ele é mais novinho. Época do MS-DOS, do Windows 98. Na mesa desse professor tinha uma apostila de umas 300 páginas mais ou menos, que era de um curso de programação. Só que ele tinha lá uma apostila que ensinava a fazer um programa do início ao fim, para tocar CD, uma coisa assim, mas ele não tinha o programa para instalar. Para fazer um programa de computador, você tem que ter outro programa por trás, que é chamado a linguagem de programação. Mas havia no meu coração um interesse. O que eu pensava a respeito de mim mesmo era trabalhando nessa área. Eu já havia respondido para mim mesmo isso aí. Amados, de uma condição improvável, eu estava na casa de um outro conhecido meu aqui na cidade. Ele é fotógrafo, entusiasta da eletrônica, muito bem, um irmão querido aqui de outro ministério. E toda vez que ele fazia alguma coisa assim, mirabolante lá na eletrônica, ele me chamava, porque eu também era entusiasta de eletrônica, gostava, estudava, né? Aí ele me chamava para ver. Essa pessoa já era um rapaz de mais idade do que eu. Ele comprava revistas
Comprava material direto de São Paulo, vinha pelo correio na época. Isso aí, eu estou com 40, isso há mais de 20 anos atrás. Mais de 20 anos atrás. Ele comprava o material, vinha pela internet. E aí ele me chamou um dia, ei, passa lá em casa eu te mostrar uns negócios que eu estou fazendo lá e tal. Eu fui. Cheguei lá e ele está mexendo nas revistas e tal. Tinha chegado um lote de revista, de material de São Paulo para ele e tal. Ele pegou, olhou para mim e tinha uma revista. A revista veio com um CD de instalação de uma linguagem de programação chamada Delphi, na época. E era a mesma linguagem de programação da apostila. Na hora que eu vi a imagem, meus olhos brilharam. Na hora que eu vi a capa da revista, eu lembrei da revista, do livro que havia lá na escola de informática. Eu disse, olha, eu conheço isso aqui. Ele disse, não, isso aí eu pedi um CD de eletrônica aí, eu não sei porque o pessoal mandou isso aqui para mim. Se tu quiser, pode ficar. Eu disse, eu quero. Levei para a escola, instalei os CDs com a linguagem de programação e comecei a estudar essa linguagem de programação. A história foi indo, amados. Mais tarde, depois de casado, é que eu pude realizar o sonho relativo à resposta que eu já tinha para mim mesmo, na minha vida profissional, o que eu esperava de mim mesmo. Eu tinha um sonho de atuar nessa área, eu tinha um sonho de me formar nessa área. Depois de casado, com muita dificuldade, ganhando cerca de R$900 por mês, pagando R$430 na faculdade, e o resto que sobrava era para mim pagar ainda 150 de aluguel e cuidar da Edna e da Estela. E eu acho que o Enzo já estava a caminho, né? Para vocês verem. 2 anos e meio de faculdade. Trabalhando o dia todo, às vezes indo à noite, porque a faculdade era quinta e sexta à noite presencialmente, era semipresencial. Quinta, sexta à noite e sábado o dia todo. E os demais dias era online. Com muita dificuldade, com muita pressão para poder pagar a faculdade, para poder manter o sonho, mas eu já havia respondido para mim mesmo que eu queria a minha vida profissional. Então a primeira coisa, amados, é projetar e sonhar. A segunda coisa é mover-se. Se você tem um sonho, tem um projeto e quer responder a essa pergunta, você precisa se mover. Você não pode ficar parado. Você precisa se levantar. Amém? Se coloca de pé nesse momento, em nome de Jesus.